Eu quero começar lendo um texto em que o Senhor fala com Moisés o seguinte, em Êxodo capítulo 33, versículo 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Páscoa é o ponto de partida da vida cristã. O povo de Israel por 400 anos foi cativo no Egito, e o clamor do povo de Deus chegou aos céus, e por causa disso Deus chamou um libertador, um menino que quando nasceu tinha sobre a sua vida o risco de morte, porque Faraó, suspeitando que um libertador pudesse se levantar, mandou matar todos os meninos hebreus. Vocês conhecem Moisés? Moshe significa aquele que foi escondido nas águas. Moisés foi o homem que Deus levantou para enfrentar Faraó. E aquele confronto foi um confronto emblemático, porque cada praga que Deus derramava sobre a nação dos egípcios representava a vitória do Deus único sobre um Deus do Egito. E durante 9 pragas Deus manifestou o seu poder, e ainda assim Faraó não deixou o povo ir. Então na última praga Deus chama Moisés e diz: Moisés, esta é a última praga, esta é a derradeira, e depois desta praga Faraó vai libertar o povo. E ele diz: vocês devem, ao 10º dia do mês de Aviv, atualmente é Nisan, vocês devem tirar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e por 4 dias, do 10º dia até o 14º, ele deve estar dentro da casa de vocês. E o cordeirinho então era 1 ano, um animalzinho lindo, inocente, e o chefe da família examinava a cada dia o cordeiro para ver se tinha alguma falha, alguma mancha, algum problema de pele, algum ossinho quebrado, porque não podia ter nada assim. Depois de 4 dias dele ser examinado e ser tratado como um membro da família, então ele era sacrificado, e com o sangue daquele cordeiro inocente, os umbrais da porta de das famílias hebreias era a única garantia de que quando viesse o anjo da morte à meia-noite, os primogênitos não morreriam. E Deus falou: nesta noite haverá pranto em todo o Egito, porque todos os primogênitos, até dos animais, morrerão. E assim aconteceu. Quando o anjo da morte veio, nem tão pouco o filho de Faraó sobreviveu. E Deus então revelou a todo o povo do Egito e ao povo hebreu que Ele era o único Deus verdadeiro e todo-poderoso. Eles saem apressadamente, e por isso naquela noite as famílias comiam ervas amargas, representando o tempo de dureza, de dificuldades que eles tinham passado e ainda haveriam de enfrentar. E deveriam comer o cordeiro inteiro, não deixar nada. E aí então foram libertos do Egito. Mas antes de entrar no deserto, tiveram que enfrentar o Mar Vermelho, o qual Deus abriu de maneira milagrosa, e o povo marchou a pés enxutos. E os exércitos de Faraó vieram depois e foram enterrados, afogados debaixo do Mar Vermelho. E então veio o período do deserto, uma caminhada que deveria durar 11 dias, demorou 40 anos, por uma única razão. Quando chegaram a um lugar chamado Kadesh Barnea, Deus envia 12 espias
para que espiassem a terra e trouxessem um relatório de como era a terra. E os espias foram e chegaram ao lugar chamado Vale do Escol. No hebraico, Escoliot é chamado de uvas, ou cachos de uva. Escol é uva, cacho de uva. E quando eles voltam daquele lugar, 2 homens tiveram que carregar aquele cacho, de tão grande que ele era. E o relatório dos espias foi: de fato a terra é extraordinária, mana leite e mel, mas tem um problema grande. Aquela terra tem gigantes e eles vão nos devorar. Diante deles nós somos como gafanhotos. 2 daqueles 10 espias disseram: eia, subamos com ânimo, animosamente, porque o Senhor nos dará aquela terra. Mas o povo preferiu ouvir o relato dos incrédulos. E por causa de uma escolha errada que fizeram, toda uma geração morreu no deserto. Acima de 20 anos, meus irmãos, só 2 homens possuíram a terra: Josué e Calebe. Todos os demais passaram no deserto 40 anos e morreram. Mas uma nova geração chegou novamente diante da terra, sob a condução e a liderança de Josué. Mas desta vez o povo entrou e conquistou a terra, mais uma vez atravessando águas, desta vez o rio Jordão. E quando chegaram lá naquele lugar, tiveram muitos enfrentamentos contra muitos povos, mas Deus deu a vitória ao povo de Israel milagrosamente. Nesse pequeno resumo da história de Israel, você entendeu um pouco do que significa o Pêssar, a Páscoa. Mas eu quero que você saiba que a figura central do Velho Testamento, ainda que esteja entre linhas, é o Messias. E o Messias é Jesus. Páscoa, portanto, fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. João o Batista entendeu isso. Jesus estava passando, ele disse para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava se referindo ao Cordeiro Pascal. Ele estava se referindo àquele Cordeiro que nos livraria da morte. Portanto, Páscoa, ainda que seja uma celebração judaica, é uma celebração para todos os que creem no Deus de Israel e no Messias que é Jesus. Eu quero falar para vocês rapidamente de 3 lugares diferentes que estão diretamente ligados à Páscoa. O primeiro lugar é o Egito. O Egito representa um estágio de cativeiro e de morte. Eles eram escravos numa terra onde os deuses que eram cultuados eram deuses da morte. Se você já foi ao Egito, eu já fui. Existem muitas tumbas. É um país que cultua a morte. Cultuava antes e continua cultuando agora, na religião que eles servem. Portanto, a Páscoa representa a libertação dessas 2 coisas. Diga assim: nós fomos livrados da morte pelo sangue de Jesus, e fomos levados à terra prometida por causa do poder de Deus. Amém? O primeiro estágio fala de uma vida sem conversão, da vida antes de você conhecer Jesus como seu Salvador, como seu Messias. Você estava morto nos seus delitos e pecados, e irremediavelmente condenado à morte eterna, porque se não houver perdão dos pecados, ninguém vai chegar aos céus. Então o primeiro estágio fala da vida sem Jesus. Quantos aqui já passaram por esse estágio? Quantos aqui já aceitaram a Jesus como Cordeiro de Deus? Do mesmo jeito que o povo hebreu botou sangue nos umbrais da porta da sua casa, você colocou o sangue de Jesus no teu coração. Olha para a pessoa do teu lado e diga: se você já recebeu o Cordeiro de Deus, então você está livre da morte eterna. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. O segundo lugar
que o povo hebreu teve que passar antes de chegar à terra prometida foi o deserto. E aqui a gente entende que o deserto, diga assim, o deserto representa um estágio de passagem. Diga assim, eles foram libertos do Egito, mas ainda não tinham chegado na terra prometida. Quando eu digo que o deserto é um lugar de passagem, porque Deus nunca intentou que o povo de Israel ficasse no deserto. Assim como Deus não intenta que nenhum dos seus filhos permaneça no deserto. Diga para a pessoa do teu lado aí, o deserto é só uma passagem. Deus não quer que você viva no deserto. O deserto é um lugar de teste. Percebam a semelhança, irmãos. Porque para serem salvos, eles não tiveram que fazer nada. A única coisa que eles fizeram foi matar um cordeiro e passar o sangue ali. Eles não tiveram que lutar, não tiveram que pegar em armas. Eles não tiveram que fazer absolutamente nada. Tudo que Moisés falou para o faraó não deu resultado. Isso representa a salvação pela graça. Porque nós somos salvos não por aquilo que nós tenhamos feito, mas por aquilo que Jesus fez, amém? A única coisa que você teve que fazer é se apropriar do sangue de Cristo e dizer, eu creio que Ele morreu no meu lugar. Aqueles que creram saíram libertos do Egito. A salvação, diga salvação, é de graça. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Tem gente que fala, mas eu não mereço. Não, realmente a gente não merece, mas Jesus merece. E se Deus quiser enviar Jesus para me salvar e te salvar, você, se crer, será salvo, sem fazer nada. Mas no deserto, a situação muda de figura. Porque lá eles já estavam salvos. E lá, eles precisavam tomar algumas decisões que mudariam a sua própria vida. E aqui eu quero dizer que a vida cristã é assim. A salvação é pela graça, mas uma vida na presença de Deus que nos levará a um estágio de plenitude depende das nossas decisões. Aqueles que decidiram não crer, porque queridos, não é porque você foi salvo que você não vai enfrentar lutas. Quando eles chegaram em Cádiz Barneia e eles olharam para a terra, e eles espiaram a terra, eles reconheceram que Deus tinha dito, vou te dar uma terra que mana leite e mel, leite de cabra e mel de tâmaras. Naquele lugar não tinha, obviamente, flores, como é que podia ter mel de abelha? Era mel de tâmaras. Então, Deus prometeu e cumpriu, mas o povo não creu. Eu quero dizer para você, meu querido, hoje também Deus está te apontando caminhos, pedindo de você atitude de obediência e fé. Se você crer, ainda que seja difícil o momento pelo qual você passa, você vai viver a vida plena que Jesus prometeu, amém? O teu deserto em Deuteronômio, Deus disse que levou o povo para o deserto para prová-lo. E toda prova tem dois resultados diferentes. Um resultado é a reprovação, e o outro resultado é a aprovação. Quantos aqui querem ser aprovados por Deus? Então diga assim, não existe aprovação sem fé e sem obediência. A vida cristã nos apresenta momentos de teste, de prova, mas esses momentos são momentos passageiros. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo para viver, para morrer, para abraçar e deixar de ser abraçado, para plantar e para colher, para construir e para derrubar. Não importa a circunstância pela qual a gente passe, Deus é fiel e Ele estará conosco. Ele prometeu a Moisés, eu estarei contigo. A minha presença irá contigo por onde você for. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, Deus está dizendo para você hoje, a minha presença estará contigo e irá contigo aonde você for. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Da mesma forma que os hebreus escolheram não crer,
e por isso morreram no deserto. Há muitos cristãos salvos, mas que passam pela vida sem nunca ter deixado o deserto. São cristãos salvos porque creram no Cordeiro, mas a sua vida é uma vida de derrotas. E as derrotas não são por falta de amor de Deus, mas são por falta de obediência. Na vida cristã, todos nós precisamos aprender a obedecer. E o terceiro e último lugar que envolve a Páscoa é a terra prometida, é Canaã, que representa a vida cristã como deve ser. Eu já preguei em outras oportunidades que Canaã representava o céu. Depois eu parei e pensei e falei, gente, no céu não tem guerra. E quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, eles tiveram mais do que qualquer outra coisa, guerra. Então eu estava perguntando para Deus, o que representa então Canaã? Canaã representa a vida plena, daquele que já foi salvo pela graça, daquele que fez escolhas certas de obediência a Deus, de fazer aquilo que Deus manda, e que chegou ao lugar, ao propósito que Deus tem para aquela vida. Eu quero dizer para você que Deus tem Canaã para você, tem uma terra prometida para você, para a tua família, para a tua casa, no teu negócio, no teu trabalho, nos teus sonhos, nos teus projetos. E querido, Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém? Você crê nisso? Diferentemente do deserto, onde Deus mandava o maná. Maná significa o que é isso? Se fosse na linguagem de hoje seria mazé, mas naquele tempo era maná. Eles viram aquilo e falaram, o que é isso? Era o pão de Deus para o sustento deles de maneira sobrenatural. Durante 40 anos eles foram sustentados, as roupas não envelheceram, as sandálias não se gastaram. E quando cruzaram o Jordão, naquele dia o maná parou de cair. Diga assim: terra prometida não é lugar de maná. Terra prometida é lugar de plantio e de colheita, de variedade, de abundância. E o Senhor me manda dizer, porque Jesus é a nossa Páscoa, é o Cordeiro de Deus. Se você andar em fé, em obediência, você vai sair pela fé e sem fazer nada vai alcançar a salvação. Vai passar pelos testes e em obediência vai cruzar o Jordão. E depois de ter cruzado o Jordão, vai viver uma vida de plantio e de colheita, de grande abundância. Amém? Este é o propósito de Deus para a tua vida. O teste é necessário, porque nós precisamos aprender que a obediência é sempre a melhor escolha. Muitas vezes vamos ter que decidir contra a nossa vontade, contra os nossos sentimentos, mas obediência agrada mais a Deus do que o sacrifício. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, diga Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, diga deserto, o autor da salvação deles, Jesus. Jesus passou pelos seus desertos, e se preparou para ser o Salvador. Não há crescimento sem prova. É quando você é provado, é quando você é resistido, que você cresce. Então, se você está vivendo hoje um momento de prova, não pense que Deus não está cuidando de você. Ao contrário, Ele está te preparando para o tempo de vitória que virá. Amém? Diga assim: o Egito é a vida sem Cristo. Deus me livra pela fé, pela graça, mas o deserto é o lugar de teste. Agora é hora de tomar decisões, de crer e de obedecer. Diga: Canaã representa o propósito de Deus para mim. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você pode estar no deserto,
mas o dia de Canaã vai chegar. O texto de Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado e ele é chamado de autor da salvação. A palavra autor aqui é arquegos. Essa é uma palavra, na verdade, formada por duas. Arque é o cabeça, é o príncipe. Agos é o que conduz. Arquegos é o príncipe que conduz. Jesus é o nosso Josué. Aliás, Yeshua tem o mesmo nome, que significa Yahweh salva. O príncipe da nossa salvação é aquele que nos conduz. Ele foi aperfeiçoado, e muitas vezes ele vai te conduzir por desertos que serão testes na sua vida. E se você deixar que ele te conduza e aponte o caminho, vai chegar o tempo da terra prometida. Na terra prometida, querido, não vão acabar as guerras. É um lugar de conflito e de vitória, de fé e de obediência, de abundância e descanso. É um lugar onde nós reconhecemos que valeu a pena confiar no autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo: quando o povo cruzou o rio Jordão, Josué os lembrou de que o Deus vivo estava entre eles. Josué 3,10 disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Queridos, sempre haverá gigantes espirituais querendo impedir a sua conquista, mas a palavra de Deus para você hoje é: o Deus vivo lhes dará vitória sobre todos os inimigos espirituais. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Eu creio. A segunda coisa que Deus deixa claro, que através da obediência, toda a terra saberia quem é o Deus de Israel. Presta atenção no que eu estou falando. Diga: através da minha obediência, toda a terra, os meus vizinhos, a minha família, os que me conhecerem, saberão que o Deus de Israel é verdadeiro. Josué 4,23 diz: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, a qual secou perante nós, e até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Na sua obediência, Deus opera. E quando Deus opera, as pessoas creem. Esse é o propósito de Deus na tua vida. A guerra é simplesmente para que você se torne um instrumento para revelar ao mundo que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: a tua guerra não é para a tua derrota, é para a glória de Deus. E na sua despedida, quando Josué já estava perto de morrer, ele falou à nação, e ele deu toda a glória a Deus por tudo que Deus realizou através da sua liderança. Eu termino com esse texto, Josué 23, de 2-6. Chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz sair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tem eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar grande, que é o Mediterrâneo, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois,
muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. É maravilhoso quando a gente pode chegar no fim da vida e pode olhar para trás e reconhecer que Deus esteve conosco, que Deus foi bom para nós, que vale a pena adorar o Deus de Israel. Amém? Páscoa fala de tudo isso. Fala de liberdade, mas fala de teste e fala de destino. Quando a gente pensa no que Jesus fez, nós temos que nos lembrar, Ele nos salvou para um propósito. E para chegar a esse propósito, Ele nos conduzirá muitas vezes em lugares desérticos. Mas Ele prometeu e Ele cumpriu na vida de Josué. Deus, quando chamou Josué, Ele falou várias vezes uma frase: esforça-te e tem de bom ânimo, não te mandei eu? No final da vida, Josué repete isso. Ele diz: foi assim que Deus fez na minha vida. E eu creio que ele olhou para trás e disse: eu fui fiel em crer na hora do teste, por isso eu entrei na terra prometida, e eu lutei com todos os inimigos, e o Senhor me deu vitória sobre todos eles. E aí ele está velho e ele diz: mas ainda não conquistamos tudo. Permaneçam crendo, sendo fiéis à palavra, e permaneçam se esforçando para completar a promessa na sua vida. E eu termino aqui dizendo, querido, algumas promessas de Deus para a tua vida não se cumprirão no seu tempo, mas se cumprirão nos teus filhos, nos seus netos, porque Deus é fiel e é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Dê uma salva de palmas ao Rei Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Diga assim: todas as promessas de Deus tem nele o sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Se você hoje está se sentindo cativo, se tem alguma área da tua vida que precisa de libertação, hoje é o dia, queridos. Hoje é Páscoa. Diga: hoje é Páscoa. Hoje é dia de libertação. Eu quero pedir que você saia do teu lugar, você que precisa ser liberto de algum pecado, de alguma cadeia, de alguma tristeza, de alguma enfermidade, de algo, de uma palavra de maldição que tenha sido lançada contra a tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Hoje é dia de Deus começar uma obra nova na tua história. Pode sair, não tenha medo e não tenha vergonha. Hoje é o dia que o poder de Deus vai operar na tua história, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja. Esse povo já comeu o cordeiro, já entendeu que Jesus é o Salvador, mas eles, pais, estão hoje aqui fazendo uma decisão de que eles não vão deixar de crer nas tuas promessas. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, o deserto é só uma passagem. Eu creio que o mesmo Deus que me livrou do pecado me conduzirá à vitória. Hoje eu faço a decisão, Senhor, de te obedecer e de crer em ti todos os dias da minha vida. Eu entrego as minhas dificuldades, os meus temores, e eu invoco o poder do Deus Todo-Poderoso. Eu quero entrar na terra prometida, na minha terra prometida. Eu creio, diga: eu creio que o Senhor prometeu vai cumprir na minha vida. Aleluia, glorifique o Senhor, aplauda o Senhor.